deste homem. Ele não viu o homem falar com a esposa, mas no versículo aqui nós encontramos ele dizendo assim: aquele homem que enviaste, faz outra vez voltar e nos ensine o que devemos fazer. Versículo 8: e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Ele cria, ele creu, ele acreditou na palavra da esposa e ele foi orar. Esse homem precisa vir e nos ensinar. Irmãos, esta é a oração que todo pai precisa fazer. Deus, nos ensine a criar os nossos filhos, nossos meninos. O anjo aparece pela segunda vez para a esposa sem nome. Pela segunda vez o anjo aparece, e quando ele aparece, a esposa sem nome, mas com uma fé profunda: fique aqui, eu vou chamar o meu marido. Mulher não é para guardar segredo de marido, não, irmãos. Só tem esposas aqui, e jovens que vão também casar. Ela correu ao marido e disse: olha, lembra da história do homem que falou que ia ser mãe? Ele está lá em casa. Manoá corre com a esposa, e ele chega e diz: foi você quem disse isso? É você quem apareceu para minha esposa? Sim. Eu sou. No grego, ego eimi, eu sou, que é o nome divino de Deus. É por isso que os teólogos dizem que aqui era o próprio Deus em uma forma teofânica. Eu sou. E ele perguntou: como? Quando essas palavras se cumprirem, no versículo 12, qual será o modo de viver, a conduta do menino e o seu serviço? E eu estava meditando, não tinha analisado, e ele diz aqui: como vai ser o modo de viver o menino e o seu serviço? O projeto de Deus é que nós geremos filhos para o serviço do reino. Glória a Deus. Manuel pergunta ao anjo quais as regras, qual o serviço, qual a obra que ele há de desenvolver para Deus. Qual? Amados irmãos, pais, a maior necessidade da família é de pais que orem pedindo orientação a Deus. A maior necessidade da família é de pais orando a Deus pedindo orientação. Como vou criar o meu filho? Como? Interessante que o anjo não disse para Manoá, que era o pai, o chefe da família: não beba vinho, não se aproxime disso, não como. Ele disse para quem? Para quem? Para a mãe. E disse assim: e o teu filho, mulher, sem nome, será separado, consagrado desde o ventre. Portanto, no período de tua gravidez, não beba vinho, nem bebida forte, nem coisas imundas. E eu fui analisar por quê. Porque quando a mulher está grávida, tudo que ocorre no exterior vai refletir na criança. Quantas vezes eu não passei a mão na barriga da minha esposa e falava com meu filho: papai, meu filho. E eles mexiam, chutavam. Tinha o Kenuel, que foi um grandalhão, ele parece que ele fazia jogar era bola dentro da barriga da minha esposa, que não é possível. Ele mexia tanto. A mãe, quando canta, a criança reage. E a mãe, quando chora, também a criança reage. Isso é científico. Isso é Bíblia, mas é ciência também. É por isso que diz: o filho será consagrado desde o ventre. Porque o projeto de Deus começa no coração da esposa, na vida da esposa. O projeto de Deus para os nossos filhos. Ana, quando levou Samuel
ela disse para o sacerdote: por este menino orava eu. Mas ela não estava nem grávida. Como é que ele orava pelo menino? Ela não estava grávida quando ela ia chorar lá em Silo ou Siló. Silo ou Siló. As duas pronúncias são aceitas. As duas pronúncias. Por este menino orava eu. Ela não estava nem grávida, mas o menino estava aqui, ó, na mente. Eu serei mãe. Glória a Deus. Criando filhos para o reino de Deus. Aí o anjo disse assim: e ele será separado, consagrado, e ele começará a libertar Israel. Nossos filhos são consagrados a Deus. Nossos filhos são separados para Deus, preparando filhos para o serviço do reino de Deus, para que eles libertem vidas, ajudem vidas. Agora, para isto é preciso um esposo que ora e uma esposa que respeite a liderança do lar. Eu estava com um casal ontem no banco traseiro do meu carro, e aí a mulher ia falando muito e o jovem esposo caladinho. E aí ele disse: meu filho, ele chamava de amor, cala a boca, você vai me deixar doido. E a mulher falava que eu estava dirigindo, porque quando eu não estou trabalhando eu fico no aplicativo, né, no Uber. E quando eu não estou viajando eu fico. E aí ela falava e ele. Aí quando chegou no shopping, ela disse: moço, nós não vamos ficar mais aqui. Nada de discussão, né, os dois. Leva a gente para cá, o senhor cobra quanto? Ele disse: falou X. Aí antes de chegar na casa deles, nem entraram no shopping, nem desceram do meu carro. Aí antes de chegar na casa deles, eu disse: eu posso dar uma palavra para vocês? Pode, sim, senhor. Você é um jovem tão novo, tão bonito. Sua esposa nova, bonita, já tem filho, uma criança. Aprendam a se perdoar. Aprendam a respeitar os limites um do outro. Aprendam a ceder. Eu disse para eles: eu tenho 35 anos de casamento. Meus filhos nunca viram um palavrão dentro de minha casa. Eu disse para eles ontem. Meus filhos nunca ouviram eu reclamar alto, falar alto. Nem meus filhos, nem meus vizinhos. Tem dia que a dona Maria, minha vizinha, pergunta para ele: seu Valdorim está viajando? Porque eu não falo alto, eu não grito. Aí eu falei para eles. E eu aprendi uma coisa, que quando a gente namorava, ainda noivo, eu falando isso para eles ontem, né? A minha noiva, que hoje é minha esposa, disse: olha, nós vamos errar, vamos falhar, mas não me chame a atenção na frente de ninguém. Ele é muito sensível. E eu falei para esse casal, porque a mulher estava falando e o rapaz estava constrangido dentro do meu carro. E ela disse para mim, a gente no noivado: nós vamos ter um quarto, vai ter uma cama que não vai ser apenas para a intimidade, vai ser para aconselhamento, reconciliação, resolução de problemas. Vamos conversar dentro de... Meus filhos nunca pensam que iria nascer. No período que vivia esse casal, período dos juízes, diz o livro, diz a Bíblia, que era um período de caos, mas havia um homem e uma mulher sem nome, estéril, mas de fé, de lealdade, e preocupados com a vida espiritual do lar. Não havia uma referência para eles, mas eles eram um casal, formavam um casal abençoado, apesar dos pesares. Bendito seja o nome do Senhor. Interessante que quando aquele anjo faz a sua missão, dá a mensagem para o casal, ele diz: fica aqui, eu quero fazer contextualizar, quero fazer um churrasco, eu quero matar aqui um cabrito e fazer um churrasco para o senhor, para você. Olha a hospitalidade, né? Receber bem o homem de Deus. Vou fazer aqui. E o anjo diz: se você fizer, ofereça para Deus, porque eu não vou comer. E ele diz: tudo bem. E ele faz o cabrito, ele põe sobre uma pedra, e aquele sacrifício, diz a Bíblia, que
na fumaça, o anjo de Deus subiu. Glória a Deus. Estavam na presença de Deus. O casal na presença de Deus. Se olharam e disseram: nós vamos morrer. O medo tomou conta de Manoá, o marido, que às vezes tem marido que chora escondido ali da esposa por causa dos conflitos, dos problemas. E ele disse: nós vamos morrer. Nós vimos a Deus. Porque o anjo tinha dito: eu sou. E agora sobe na fumaça. Então era Deus, em forma teofânica. E ele disse: nós vamos morrer. A mulher sábia sabe consolar o coração de um marido quando está com medo. Ela chega e diz: se ele quisesse nos matar, ele não teria dito o que nos disse, não teria aceito o nosso louvor, o nosso culto, a nossa adoração. E diz a Bíblia que nasceu o menino, colocando-lhe o nome de Sansão. O nome Sansão quer dizer sol que brilha, ou uma luz que irradia. Os nossos filhos precisam brilhar a luz do Evangelho nessa sociedade. Prepare-os. Pais, orientem seus filhos. Meu neto tem 9 anos. A gente fez uma viagem de família e ele disse: vô, me faça aí perguntas da Bíblia. São algumas de Bíblia, menino. Mas é 10 reais. Olha, o menino disse: mas é 10 reais. Se eu responder, o senhor me dá 10 reais. Tá bom, meu filho. Aí eu fiz perguntas, pastor, difíceis para uma criança de 9 anos. Até as palavras, eu coloquei palavras difíceis. Eu disse: quando Deus expulsou nossos pais do Éden, colocou um anjo protegendo o jardim. O que o anjo tinha na mão? Aí eu disse: uma espada. Aí eu disse: muito bem, garoto. De quê? Ele disse: de fogo. O sapato está bom. Segunda pergunta: quantos dias Paulo ficou cego? 9 anos, menino. 3 dias, vô. Paz. Para ganhar 10 reais mesmo. Terceira pergunta: qual homem sob cuja ordem o sol e a lua pararam no vale de Aijalon? Ele disse: Josué. Eu disse: rapaz, vou perder 10 reais no menino. É ensinar a criança, é imprimir o sagrado no coração infantil. Façamos isto, colocar Deus no coração dos nossos filhos, chamá-los à Bíblia, à oração. Minha esposa falou aqui que orava com os nossos filhos como crianças, que eu trabalho como telecom, né? Sou técnico de fibra ótica e viajo bastante. Mas quantas vezes nós nos reunimos no quarto, eu, ela e as crianças, líamos a Bíblia e orávamos. Antes dos meus filhos irem para a escola, eles já sabiam o que é a Bíblia, como se divide, quantos livros tem, quais livros do Velho Testamento, do Novo Testamento e etc. Com 9 anos, até sobre a história da igreja eles sabem. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7 diz assim: inculcarás as minhas palavras no coração dos teus filhos, assentado, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Andando pelo caminho é a conduta. A gente só riu da criança aqui tocando a guitarrinha infantil, porque ela vê o pai, vê o avô, vê os pais. Isso é ensinar no caminho, é ensinar na conduta. Como vou ensinar um serviço de Deus e qual será a obra que ele vai realizar? Isso aqui. O outro parece que já tem 2 cabos ali, não sei como é o nome, de bateria. É ensinar isso a isso. O serviço de Deus. Jó, o patriarca Jó, quando tinha festa de aniversário dos filhos dele, ele chamava os seus filhos de madrugada e orava. A Bíblia diz que este era um hábito de Jó.
levantar-se de madrugada e orar pelos seus filhos e fazer sacrifício pelos seus filhos. Jó fazia isso. Estamos vivendo dias tão difíceis que um ex-pastor chamado, eu vou dizer o nome que está na rede social, né? Caio Fábio de Araújo Filho. Quem não era Caio Fábio, o senhor conhece? Quem não foi, Caio? Uma referência para nós na nossa juventude. Editor da revista Vinde. Pastor reconhecido no Brasil e no mundo. Mas um dia desse, em uma reportagem para Danilo Gentili, parece que até da Band, ele disse: eu tenho orgulho do meu filho. Meu filho é gay e é um amor. Meu filho reflete o amor de Cristo. Olha a sociedade que vivemos, a crise familiar. E ele continua na reportagem dizendo: a minha neta é lésbica, mas ela reflete o amor do Evangelho. Então é uma crise de identidade, é a cultura do pecado. Hoje na escola bíblica dominical nós tem uma frase do pastor José Gonçalves, meu amigo, a gente se encontrou agora em Água Branca. E José Gonçalves diz numa parte na lição de hoje na EBD, que a igreja não pode conformar-se com esta cultura, com a cultura do Estado. Estamos em uma nação putrefática, apodrecida moralmente. Quando o chefe maior, não vou falar de política, me desculpem, mas eu preciso dizer isso. Quando o chefe maior da nação, em um discurso, ele diz: precisamos lutar contra costumes, valores, família e religião. 4 bases: costumes, valores, família e religião. Precisamos combater isso. Se o chefe maior da nação não existe, a nação está doente. E pesa sobre mim como pai e avô, sobre ele pastor, pai, avô, sobre nós, vocês mães, a responsabilidade de manuar. Como vamos criar o menino? Como? Ensinando em casa, ensinando no lar, preparando-os para a obra e para o reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Pai, assuma a sua liderança de fato no lar. Mãe, assuma o seu papel de mulher exemplar no lar. Os filhos copiam. Está tão doente que meninos de 12, 14 anos matando os pais porque receberam um não. A família precisa de você, pai e mãe. São herança do Senhor, como flechas na mão do guerreiro, diz o salmista. O irmão que me antecedeu foi o Senhor. Se Deus não edificar, você pode orar, não vai ser o suficiente. Pode cantar, pode trazer, você pode fazer isso, é tudo. Mas se Deus não for o construtor, nada é suficiente para sustentar. Se Deus não edificar a casa, em vão serão os nossos esforços. E diz que eles, os nossos filhos, versículo 4, Salmo 127, são herança do Senhor. E precisam como flechas na mão do guerreiro. Guerreiro, o meu genro comprou, ele gosta de esporte, ele comprou uma flecha a nível profissional, grande. E aí ele coloca o bichinho lá, que se coloca a flecha, atira o alvo, obrigado. Colocou lá o alvo, ele fica treinando. Ele prepara a flecha e lança, e ele fica feliz quando a flecha alcança o alvo. Isso é objetivo, isso é preparo. Qual alvo você quer que seu filho atinja? Qual alvo? Qual? Com valores ou apenas o
que a sociedade preceitua. Façamos de Deus o fundamento do nosso lar. A escola vai dar-lhes para os nossos filhos conhecimentos, mas é no lar que nós vamos ensinar valores. Foi o que eu disse ontem para aquele jovem casal. A casa é feita de cimento, tijolo, concreto, ferros. A estrutura de uma casa. Mas o lar é feito com princípios e valores da palavra de Deus. Todo mundo tem uma casa, mas nem todo mundo tem um lar. Por isso que a Bíblia diz: se Deus não for o construtor do lar. E eu disse para aqueles dois jovens: relacionamento sadio e bom é relacionamento a três. E eles ficaram: como, Senhor? Você, o esposo e Deus bem no meio. Ela ficou assim. Eu repeti: relacionamento bom é relacionamento a três. O esposo, a esposa e Deus bem no meio. Meus filhos, eu cheguei até assim: convidem Deus para o casamento de vocês. Convidem Deus para casa, para o lar de vocês. E coloquem Deus no coraçãozinho dessa criança. Para que nossos filhos tenham um relacionamento com Deus espiritual. Glória a Deus. A felicidade do lar está no relacionamento, ou está relacionada ao que os nossos filhos conhecem de Deus. Eu não vou comprar uma revista da EBD para o meu filho, 10, 15 reais. Aí você compra um celular de 1.000 a 1.000. O celular hoje não tem mais nem de 1.000. Aí uma Bíblia, 50, 70 reais, compro nada. Aí compra presentes, celulares, jogos, etc. Que experiência você espera que eles tenham? Quais experiências você quer que seus filhos tenham? Vivemos ameaças, e a pior ameaça hoje para os nossos filhos está na escola. A ideologia de gênero hoje é a pior ameaça para os nossos filhos. E ela está adentrando, infelizmente, sorrateiramente, até no nosso meio. Até no nosso meio. Nós temos um caso na minha igreja em Timon, de um obreiro que foi para o campo aqui no Piauí, missionário. Teve que voltar. A filha se declarou lésbica. Pouco tempo depois, o filho se declara homossexual. Olha a crise em que a família está vivendo. Pais, não deixe que as redes sociais dominem o coração dos seus filhos. Tenham cuidado com o celular na mão das crianças, na mão dos filhos. Tenhamos cuidado. Coloquemos limites para os nossos filhos e netos. Como eu vou criar que a oração de Manoá seja a sua a partir de hoje? Meu Deus, como eu vou criar o meu filho em si? Amados irmãos, a destruição da sociedade começa com a desconstrução da família. Gravem isso. Gravem isso. A destruição da sociedade começa com a desconstrução da família. Quando valores espirituais são destruídos, nada mais compensa. Quando valores espirituais são destruídos, nada mais compensa. Precisamos acordar e preparar os nossos filhos para o reino de Deus. E você, pai e mãe, é o responsável, é o capitão deste navio. Amados, eu desejo encerrar, mas eu digo mais: se os meus filhos conquistarem diplomas, se os meus filhos conquistarem êxito no serviço, mas perderem o céu, eu acho que eu falei na missão de pai. Se os teus filhos conquistarem todo o sucesso do mundo,
mas perder o céu, talvez você tenha falhado na criação dos filhos. É na família, aprendamos isso, que é na família que as verdades são solidificadas, erguidas. Nosso maior patrimônio, a cada dia, deve ser resguardado e preparados para o reino de Deus. Que os nossos filhos sejam preparados, como diz a palavra, para o reino de Deus. Que nunca percam o foco, que nunca deixem de olhar. Irmãos, a minha maior preocupação com meus filhos nunca foi a de êxito profissional. Tá? Eu chamei os 2 homens lá em casa, os rapazes, e disse: aprendam a subir em poste, a fazer meu filho mais velho ser consagrado ao auxiliar do trabalho aqui na igreja. Que os nossos filhos não percam jamais este foco, olhar para o Senhor. Uma garota adolescente estava indo para a sua casa e brincando ali nas flores, nos matinhos, e quando ela se apercebeu, já era tarde, o sol estava pondo-se e veio a noite, mas ela foi naquela veredazinha e encontrou-se com um vaqueiro. O vaqueiro botou a lanterna assim: é tu, menina? Está fazendo o que? Não, eu vou para casa, mas já está no escuro, já, a noite chegou, você vai se perder. E ela disse: olha lá para o morro. E ele olhou para a montanha. O senhor está vendo aquela luzinha lá longe? Estou. A casa do papai é lá. Enquanto eu olhar para aquela luz, eu não vou me perder, eu vou chegar lá. Tchau, vaqueiro. E foi olhando para a luz até chegar em casa. O vaqueiro disse: ei, volte, você se perder. Ela disse: não, meu pai está me aguardando lá em casa. Que os nossos filhos olhem sempre para Jesus. Preparemos eles para a faculdade, para o trabalho, mas não esqueçamos de prepará-los para a eternidade. Que Deus em Cristo nos ajude. Que Deus em Cristo nos abençoe. Graças a Deus, irmãos, por esta palavra maravilhosa. Glória a Deus. Queridos, agora nós vamos passar para os irmãos a escala.